Olá, meus queridos, boa noite, que bom estar com vocês aqui. Já estamos ao vivo para começar a nossa live de hoje, Estranhas Expressões da Bíblia Sagrada. Então, já estou vendo o pessoal aí acenando, Leandro, o William Moreira da Silva, a Neander Santos, Lili Prissandrade, também oi, tudo bem com você também? Samanta, tem muita gente entrando aqui. Está aumentando o número ali, eu fico feliz. Eu acho que esse bate-papo aqui, ele tem feito bem para mim, eu espero que esteja fazendo bem para vocês também. Então, enquanto a gente está aqui como dizem em latim, nos prolegômena, nas introduções aqui, faz um favor para mim, aperta esse aviãozinho que está aí do lado e convida outros para a live. Aperta aí o aviãozinho, não custa nada, só dá um clique aí, para que mais pessoas possam vir também. Hoje eu vou fazer a live sozinho, algumas vezes eu teria um convidado, uma convidada comigo, outras vezes eu estarei sozinho, quer dizer, sozinho em tese, porque eu tenho vocês, tenho Deus e tenho a palavra de Deus aqui, né? Hoje nós vamos falar de algumas passagens difíceis da Bíblia, algumas expressões estranhas que a Bíblia apresenta. E eu vou aproveitar também e fazer novamente uma propaganda para vocês. O número de inscritos já está grande, mas ainda há espaço para muito mais gente, é espaço para você. A partir do dia 8 de fevereiro, eu começarei uma semana online sobre a Bíblia em 3D. Então, mais ou menos, o que eu já estou conversando com vocês em algumas lives, como a de hoje, é o que nós vamos falar de maneira mais aprofundada ali. A Bíblia 3D. E como é que você faz para participar? É simples, você vai lá na minha bio, tem um linkzinho, tudo isso aqui, gente, eu aprendi com a equipe, viu? Não é conhecimento próprio, não. Eles que me indicam, ó, fala isso, eu estou repetindo bonitinho aqui. Você clica ali na bio, naquele link, você vai cair numa página, você faz a inscrição nessa página e você pode participar, tá bom? É inteiramente grátis essa semana, muito boa. Falando nisso, eu estava procurando agora aqui um exemplar do meu livro Ceticismo da Fé. Tá aqui atrás. Só um minutinho, vou pegar aqui para vocês. Espero não derrubar tudo isso aqui. Pronto. Não esqueça, a editora Ágape está sorteando o Ceticismo da Fé. Então, como é que você faz para participar? Vá lá no Instagram da editora Ágape, editora_Ágape, e tem os dados lá que você precisa fazer. Parece que você tem que curtir a foto oficial lá, marcar amigos, tem algumas regrinhas lá. E no dia 1º, eles estarão sorteando o livro O Ceticismo da Fé, tá bom? Dia 1º, você pode ganhar. E eu vou autografar esse livro e nós vamos mandar em qualquer lugar do Brasil que você more, tá certo? Perdão. Mas, opa, agora engasguei aqui. Mas eu quero dar outros presentes para vocês. Então conversei com a própria editora Ágape e em breve nós vamos sortear também, então fique atento nas lives aqui, o livro A Bíblia de Aleph a Ômega, do mesmo jeito. Você vai entrar lá na editora, vai marcar a foto lá, etc. E a editora vai sortear numa data para você a Bíblia de Aleph a Ômega. E também o livro, a Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, que está aqui, já está na 3ª edição, Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. Também já conversei com a Pai Editora, tem um exemplar também guardado para você, e na época eu vou anunciar quando é que nós vamos sortear, então, um exemplar de cada um desses livros, tá certo? Muito bem, pessoal, vamos então ao nosso bate-papo. Antes eu gostaria de fazer uma oração, porque vou abrir a palavra de Deus e é bom ter o Espírito Santo conosco, então oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por tudo que Tu nos dás, abençoa essa live agora, Senhor, que o Teu Espírito possa estar conosco, nesse bate-papo virtual. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Mais uma vez, então, hoje eu vou falar sobre as estranhas expressões da Bíblia Sagrada. Tá bom? Estranhas expressões. E vamos também fazer o seguinte. Quando for mais ou menos umas 20, 40, eu vou voltar com os comentários. Aí vocês podem mandar perguntas para mim. Eu tenho feito isso nas outras lives e parece que o pessoal tem gostado bastante. Não é isso? Então, mais uma vez, o pedido, vá lá, clique no aviãozinho, convide o pessoal, porque eu vou falar de muita expressão aqui estranha, por exemplo. Por isso que é perigoso ler a Bíblia fora de contexto. A Bíblia fala que
a gente tem que obedecer a Deus e aborrecer o pai e a mãe. Em algumas traduções, odiar o pai e a mãe. Mas que estranho, Deus manda odiar, está lá na Bíblia. Aquele que não odeia seu pai e sua mãe não é digno do reino. Então tem que odiar meu pai. A Bíblia fala que Deus amava Jacó, mas odiava Esaú. Então Deus odiava. E aí? Como é que a gente explica essas expressões da Bíblia? Né? Expressões idiomáticas mais estranhas, que fora de um contexto. Por isso que assim, gente, esse negócio de... tem um modo de estudar a Bíblia ao pé da letra e tem um modo de estudar a Bíblia a pontapé. Então tem muita gente que fica pegando as coisas de maneira assim literal e jogando ao vento, sem ver o contexto, sem ver... É muito perigoso, isso é muito complicado, tá bom? Vou pedir licença a vocês, eu vou desativar agora os comentários aqui. E essa live vai ficar gravada também, mas eu espero que vocês continuem entrando aí, participando. E depois eu vou... Desativei aqui, só para poder facilitar o nosso bate-papo, mas depois eu vou ativar de novo os comentários. E no finalzinho eu vou abrir o espaço aí para as perguntas de vocês. Aquelas que eu conseguir responder aqui, nós vamos respondendo. Passagens ou estranhas expressões da Bíblia Sagrada. O que eu quero dizer com isso? Eu já dei alguns exemplos aqui de algumas expressões meio estranhas que aparecem ali. Deus arrependeu. Deus não arrepende, diz uma passagem da Bíblia, na outra fala que ele arrependeu. Deus mandando odiar o pai e a mãe para segui-lo. Deus odiando Esaú. Como é que funciona esse tipo de coisa? Bom, para começo de conversa, deixe-me dizer a vocês que todo idioma, e o idioma é uma língua, a língua é um organismo vivo. O idioma é um organismo vivo. Tanto é que as palavras mudam de significado, a semântica está aí para nos ensinar isso. Por exemplo, quando eu era criança, ou menos que isso, no tempo da minha avó, derramar era cortar ramas. Aí eu vou derramar aquela árvore ali, quer dizer, eu vou cortar as ramas dela. Hoje, derramar significa entornar um líquido, né, alguma coisa assim. Então você vê que diferença, como é que a palavra muda de significado. Uma vez eu fui assistir um filme, Desmundo, muito antigo esse filme, já tem muitos anos, e era um filme que me chamou atenção porque ele contava a história do Brasil, mas os atores estavam interpretando as falas com o português típico do século XV, do século XVI. E é interessante que era português, mas eu confesso para vocês, eu não consegui assistir o filme sem legenda. Eu nunca esperava isso. Um filme em português eu precisei de legenda, porque era muito diferente. Ora, se eu estou falando da língua portuguesa de 500 anos atrás, eu já não conseguiria entender. Ou seja, se eu me considero uma pessoa até relativamente culta, leio bastante, mas se eu voltasse ao tempo de Pedro Álvares Cabral e tivesse uma conversa entre mim, Pedro Álvares Cabral e Pero Vaz de Caminha, eu dificilmente ia entender o que eles estavam falando e provavelmente eles também não me entenderiam. Se já temos essa dificuldade com o português de hoje, imagine uma Bíblia que foi escrita há mais de 2000 anos, há milênios. O livro mais antigo da Bíblia data de 3.400 anos no passado e o mais novo, 2.000 anos. E uma Bíblia que foi escrita em diferentes lugares, diferentes culturas, mesmo o hebraico que se fala hoje em Israel, o hebraico de rua, não é necessariamente o hebraico bíblico. O modo verbal é diferente, tem muitas expressões que são diferentes. Agora imagine então. Ora, deixe-me dar mais exemplos antes de entrar nos textos bíblicos propriamente dito. Se eu disser para você assim, ele está dando uma de João sem braço, fica fácil para você entender. Ah, não adianta mais chorar o leite derramado. Olha, eu não estou aqui para engolir sapo. Eu estou morto de cansado. Nenhuma dessas expressões causará pânico em nenhum de vocês que estão me assistindo agora. Nenhum de vocês terá problema com essas expressões. Agora imagine que daqui a 2000 anos a minha fala vire Bíblia, e aí lá as pessoas abrindo a Bíblia vão ficar se perguntando o que é chorar o leite derramado? Toda vez que um leite derrama tem que chorar? O que é engolir um sapo? Será que naquele tempo o Rodrigo comia sapo? Né? Então, quer dizer, morto de cansado, como é que um morto se cansa? Agora, essas expressões idiomáticas que nós temos hoje, também havia expressões idiomáticas nos tempos bíblicos. Eu vou dar mais um exemplo para você de expressão idiomática, como é que pode variar de um país para país. Uma vez eu estava dando uma palestra em Portugal, e eu estava tossindo, como quase no início da live que eu comecei a tossir, e uma moça gentilmente trouxe um copo d'água e colocou à frente para mim lá no púlpito.
Eu agradeci e falei, olha, obrigado, viu? Nota 10 para você. E ela ficou triste, assim, ela olhou com uma cara assim aborrecida, porque o europeu, ele não esconde sentimento, né? Ele fica bravo mesmo. Depois eu fui entender que em Portugal a nota máxima é 20, não é nota 10. Então, enquanto no Brasil eu falo nota 10 para você, em Portugal tem que falar nota 20. Se há essas diferenças do português de Portugal para o português brasileiro, imagine na Bíblia Sagrada. Eu não sei quantos dos que estão aqui comigo, nós estamos chegando a 1000 pessoas, eu não sei quantos dos que estão aqui que já tiveram a oportunidade de ir à Itália e ver as esculturas de Michelangelo e a escultura de Moisés, que fica na igreja San Pietro in Vincoli, ali em Roma. Lindo, lindo, San Pietro in Vincoli. Aquela escultura do Moisés, ela é tão linda que reza a lenda que quando Michelangelo estava esculpindo aquele Moisés, ele bateu com o martelo no joelho da estátua, gritando, parla, fala, de tão perfeita que ela estava. É lógico que isso tem ares de ser uma lenda urbana, mas a escultura realmente é brilhante. Agora, em que pese o brilhantismo, o realismo daquela escultura, até as veias, as artérias são muito bem colocadas ali, o dorso, tudo. Quem já viu aquela escultura e quem não viu, é só colocar no Google aí, Michelangelo, escultura Moisés. Vai aparecer para você milhares de fotos. E você vai perceber que o Moisés tem aqui na testa dele 2 chifres. 2 chifres. E muita gente se pergunta por que Michelangelo esculpiu 2 chifres em Moisés. Aliás, há quadros, inclusive renascentistas, onde Moisés também é retratado com 2 chifres. Por que isso? Por causa de uma expressão idiomática do hebraico que não foi percebida bem por Jerônimo e ao traduzir para a Bíblia em latim, deu BO, deu problema. E você sabe que expressão idiomática é difícil de traduzir ao pé da letra. Imagine eu traduzir em inglês a palavra, sei lá, acabei de falar aqui, eu traduzir em inglês a expressão está chovendo canivete. Se eu falar em inglês está chovendo canivete, eles não vão entender, eu tenho que falar que está chovendo dogs and cats. It's raining dogs and cats. Está chovendo cachorros e gatos. Aí o americano vai entender. E assim por diante. Na Bíblia, olha que interessante. A maior parte da Bíblia usa a palavra hebraica karan, que significa glória. Karan. Mas keren significa força, descendência. Tá certo? Agora, qual que é o problema? É que esta palavra também era, no idiomatismo da época, representado por um chifre. Porque o chifre era onde estava a força do animal. O chifre era onde estava a força do animal. O animal batia com o chifre. Quem lê as profecias de Daniel, vê lá que Daniel falou de um animal, de um carneiro que estava dando vários coices para vários lados, quando veio um bode com um chifre no meio e acertou os 2 chifres do carneiro e destruiu o carneiro. Então, um chifre é símbolo de poder, de glória, de ascendência. Muito bem. Aí acontece que quando você vai ler Êxodo capítulo 34, verso 29, Êxodo 34, verso 29, diz assim, Êxodo capítulo 34, verso 29. Mais um, na minha tradução traz assim, que olha. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do mandamento de Deus, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de Deus ter falado com ele. Acontece que no original hebraico, essa expressão resplandecia, karan, que eu falei com vocês, é a mesma expressão para chifrava, tinha chifres. Aí, o Jerônimo, não percebendo que era uma expressão idiomática, acabou traduzindo ao pé da letra. E ele traduziu em latim assim, et ignorabat quod cornuta esse face sua. E ignorava que havia chifres na sua face. E assim como Michelangelo lia a Bíblia em latim, ele viu lá, ele foi esculpir um Moisés de acordo com o que ele estava lendo na tradução dele. E ali na tradução dele estava falando que Moisés ignorava que havia chifres na sua face. Aí ele colocou o chifre lá. Na verdade, aí não deve ser chifre, deve ser glória.
Percebeu o problema de não perceber uma expressão idiomática no texto bíblico original? Agora, uma coisa a gente tem que entender, até para ler a Bíblia de maneira correta, você não é obrigado a saber fluentemente hebraico, grego e aramaico, tá certo? Mas pelo menos entender o gênio da língua hebraica e da língua grega, que foi uma tradução do hebraico, do grego bíblico, eu digo koiné. Por quê? Porque o hebraico, para começo de conversa, é bem diferente a estrutura mental da nossa. Nós temos na língua portuguesa, por exemplo, o abstrato. O que é o abstrato? Coisas que não têm forma, não têm tamanho. Por exemplo, como é que eu posso desenhar saudade? Se eu pegar uma folha de papel e falar o seguinte, 1 milhão de reais para você desenhar para mim a fé, descreva para mim a superstição. Descrever a superstição, você pode colocar uma figa, um trevo de 4 folhas, para quem acredita, mas isso são elementos da superstição. A superstição mesmo é impossível de ser desenhada ou descrita. Desenhe para mim a saudade. Você pode desenhar uma situação que represente a saudade, mas a saudade mesmo ninguém sabe como é. Na língua hebraica da Bíblia, no hebraico bíblico, não há o abstrato. Tudo é concreto. Tudo é concreto. Então, por exemplo, quando eles querem dizer que alguém era fiel a Deus, olha como é que eles falam. E andou Enoque com Deus. Aí fica uma cena que você consegue visualizar, porque eles não têm na língua deles uma ideia do abstrato. Por exemplo, a capacidade de falar. Em Lucas traz como é que é em hebraico a capacidade de falar. Sabe como é que diz em hebraico capacidade de falar? Eu vos darei boca. Veja bem, como Jesus estava falando em aramaico e o texto foi traduzido para o grego, Jesus, quando falou que ia dar capacidade de discurso para os discípulos, falou de maneira concreta, eu vos darei boca. Agora, se eu levar isso ao pé da letra, então eles não tinham boca antes? É claro que tinham. Mas na expressão idiomática, Jesus falou, eu vos darei boca. Já falei com vocês que fidelidade na Bíblia é andar com Deus, andar no caminho reto, Provérbios 14, verso 2, aquele que anda, esse é o caminho, andai por ele. Olha como é que é concreta a língua hebraica. As direções cardiais, enquanto nós falamos de norte, sul, leste, oeste, olha como é que na Bíblia eles falavam. Como no que a gente chama de sul ficava o deserto do Negev, então quando eles queriam falar que ia para o sul, eles falam o seguinte, na direção do Negev. Na direção do Negev. Como o norte fica para o lado do monte Safon, eles falavam Safon, em hebraico, norte. Mas é o mesmo nome do monte. Quando eles queriam falar oeste, aí eles olhavam para o Mediterrâneo. Aí eles chamavam de Yam, que é mar, em hebraico. Quando eles queriam falar leste, onde o sol nasce, eles falavam Keden, que quer dizer justamente onde nasce o sol. Então por isso que a palavra oriente na Bíblia é onde nasce o sol. Viu um anjo voando do nascente do sol. Viu como é que é bem concreta a língua hebraica? Então você precisa entender isso. Agora você vai entender algumas expressões. Eu vou começar das mais simples para as mais complexas, tá bem? Tem uma passagem em Mateus 23, verso 32, que na tradução de Almeida está assim. Enchei a medida de vossos pais. O que significa isso? Enchei a medida de vossos pais. Terminem o que os ancestrais começaram. Aí o pessoal às vezes ignora o contexto e fica tentando ver o que é encher a medida dos pais, e fica dando aplicações homiléticas no púlpito que não tem nada a ver. Outro exemplo, quando Jesus em João 2, verso 4, virou para Maria e falou o seguinte, que tenho eu contigo, que muita gente fala assim, gente, como é que Jesus desrespeitou tanto a mãe dele? Lembra no milagre de Caná da Galileia, que ele falou, que tenho eu contigo, mulher? Em primeiro lugar, a forma de se referir a uma mulher usando o termo mulher era altamente respeitosa no Oriente Médio, da época de Jesus, especialmente ali entre os hebreus, era tremendamente respeitosa. Quando ele virou para a mulher adúltera, em João 8, falou o seguinte, mulher, onde estão os teus acusadores? Era a maneira mais respeitosa que ele tinha de se referir a alguém. Então quando ele falou assim, e a expressão que tenho contigo? Essa expressão que tenho contigo é, o que nós podemos fazer? É simplesmente isso que nós podemos fazer. Então, traduzindo para o português a expressão de Jesus,
mulher que tenho contigo, é como se ele dissesse assim, mãe, o que nós podemos fazer? Percebeu? O que nós podemos fazer, mãe? É isso que ele falou. É a maneira mais educada que Jesus podia se referir. Agora alguém pode estar se perguntando aí, Rodrigo, então por que traduziram mulher que tenho contigo? Esse é um problema nas traduções. Já diziam os latinos, tradutor e traditório, o tradutor é um traidor, o que não é bem verdade. O tradutor salva a nossa pátria em muitas situações. Ai de mim se não fosse um tradutor para me ajudar com os beduínos quando eu estava lá no Sudão, que eu não falava o dialeto deles. Então, uma salva de palmas para os tradutores. Porém, traduzir não é fácil. Por exemplo, como é que você traduz uma poesia? Não traduz, você faz uma versão. Não existe tradução de música, existe uma versão de música. Como é que eu traduzo uma expressão idiomática, uma gíria? Perceberam? É muito complicado. Quer ver outro exemplo que confunde muitas pessoas? É Romanos capítulo 17. Assim, antes de entrar em Romanos 17, eu ia esquecendo. Algumas bíblias preferem fazer uma tradução literal ao pé da letra, outras preferem fazer uma tradução dinâmica, que pega aquele texto e coloca numa linguagem mais popular. Ambas têm suas dificuldades. Porque se você traduz ao pé da letra, como foi esse caso aqui, mulher que tenho contigo, pode gerar dúvidas no leitor na ponta da linha. Se você traduz interpretando, mãe, que podemos fazer, também pode gerar uma dúvida na ponta da linha, porque até que ponto o texto original foi mexido. Por isso que a minha sugestão, que eu sei que essa pergunta vai vir no final, é que você, se não sabe grego e hebraico, tenha a maior quantidade de bíblias que você puder e compare sempre uma tradução com a outra, uma versão com a outra. Faça comparações, tá bem? E um bom comentário bíblico também ajuda. Então, voltando a Romanos capítulo 17, Paulo fala o seguinte, de fé em fé. Esse de fé em fé significa começando com a fé e terminando com a fé. Vamos a outra expressão aqui que chama muita atenção. Quando você vai a Gênesis capítulo 15, versículos 17 e 18, diz que Deus fez um acordo com Abraão, uma aliança, e no hebraico diz assim, aconteceu, eu estou aqui com o texto já aberto para ganhar tempo, aconteceu que o sol se pôs e as trevas se fizeram, e eis que uma fornalha de fumaça, um clarão de fogo, passou cortando pelo meio as partes dos animais. E nesse dia, cortou o Senhor uma aliança com Abraão. Cortou o Senhor uma aliança com Abraão. Karat vrit. O que significa karat vrit? Cortou uma aliança. Por que a Bíblia fala isso? É porque no tempo dos patriarcas, olha como é que a gente vai entendendo o contexto para entender a expressão idiomática, a gíria da Bíblia. Quando eu digo gíria, não é de maneira desrespeitosa não, viu? Gíria é qualquer expressão de um povo, de uma época, de um clã. Há boas gírias e más gírias. Então, quando eu falo gírias da Bíblia, eu não estou falando que a Bíblia é um livro cheio de palavra vulgar. É gíria no sentido de a expressão idiomática da Bíblia. No tempo de Abraão, olha como é que eles faziam um acordo. Geralmente você pegava um animal digno de sacrifício, cortava o animal no meio, colocava uma banda do animal do lado, outra banda do outro lado. E a pessoa que ia fazer o acordo, a aliança comigo, ele vinha de lá e eu vinha de cá. Quando eu passava com ele pelo meio, nos encontrávamos no meio, uma carcaça do animal de um lado, outra de outro, preste atenção. Aí eu viro para ele e falo o seguinte, eu faço com você hoje o juramento que eu vou te dar essa terra depois que eu morrer. E ele fala, e eu faço o juramento que eu vou cuidar dessa terra depois que você morrer. Ok. E aí eu coloco que eu seja rasgado pelo meio como esse animal se eu não cumprir minha parte no acordo. E ele também diz que eu também seja rasgado pelo meio como esse animal se eu não cumprir a parte do acordo. Aí nós atravessamos de um lado para o outro, cada um pega uma banda do animal e faz um churrasco ali para comemorar alguma coisa assim. Assim que eles faziam os acordos. Hoje a gente assina num papel e reconhece firma. Na época era assim que eles faziam. Então a palavra brit, que significa aliança, vem da mesma palavra cortar. Então quando fala karat vrit, cortou uma aliança, significa então que Deus ia fazer esse cerimonial com Abraão. Por isso que fala que ele mandou Abraão cortar um animal no meio. Só que curioso, isso eu explicarei numa outra oportunidade, somente Deus passou pelo meio dos animais, Abraão não passa. Por quê? Isso aí fica para uma outra ocasião. Olha outra expressão que muita gente faz confusão. Lucas, capítulo 14, verso 26, diz assim,
E muita gente ia com ele, com Jesus. E voltando Jesus para todos, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe e mulher e filhos e irmãos e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. Uau! Em outras traduções a coisa é pior ainda. Diz assim: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus irmãos, seus filhos e sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então espera aí. Significa que para ir a Cristo eu tenho que odiar os meus parentes e a minha própria vida? O que significa isso? E no grego ali, a expressão que está justamente é o misei to pater autu. Não tem parte com o pai, né? Se algum homem vai até ele, não tem parte com o pai. Eu queria só pegar a parte que ele fala, que é aquele que odeia a sua própria alma. Daqui a pouco eu pego o original grego, eu acabei não anotando aqui. Bom, como é que a gente explica isso? Vamos ao texto paralelo. O texto paralelo é Mateus capítulo 10, verso 37. E lá Jesus fala a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Então o que significa aquela fala de Jesus em Lucas? Aquele que não aborrece o seu pai, sua mãe, etc., ou não odeia, não é digno de ser meu discípulo. É que na língua aramaica e hebraica, as línguas maternas de Jesus, não havia como dizer a expressão amar menos. Você tem como falar amar mais, porém amar menos você não tem como falar. Eles não têm essa expressão na língua deles, não tem. Você sabe que mesmo em português nós temos algumas ideias, alguns conceitos que nós não temos em português. Por exemplo, a língua grega, ela tem o masculino, o feminino e o neutro. O português só tem masculino e feminino, não tem neutro. Como é que a gente explica que uma coisa não é nem masculina nem feminina, é neutra? Olha que em português a gente dá gênero para tudo. A gente fala a chuva, feminino, mas a chuva é mulher, não é? O vento, masculino, então o vento é homem. Então, na verdade, vento, chuva não podem se classificar em masculino ou feminino, eles deveriam vir de uma outra ordem, o neutro. Mas nós não temos o neutro em português, nós não temos como expressar o neutro em português. Tá certo? Outro exemplo que eu posso dar para vocês. No grego é diferente a preposição do objeto e do estar em. A gente fala tudo a mesma coisa. Então, por exemplo, a gente fala assim, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, eu creio no Espírito Santo, eu creio na igreja. Só que quando você vai no grego, é diferente a preposição. Eu creio para Jesus, Jesus é o objeto da minha fé, eu creio para Deus, Deus é o objeto da minha fé, eu creio para o Espírito é o objeto da minha fé. E eu creio em local igreja. Só que em português a gente não tem essa diferença. Então, quando você vê isso aí no credo, parece que a igreja é tão objeto da sua fé como a Trindade. Eu creio em Deus, creio em Jesus, creio no Espírito e creio na igreja. Não. Percebeu como é que mesmo o português não tem algumas formas de expressar alguns conceitos? E nisso aí eu vou dizer para você que no hebraico eles não tinham e no aramaico a ideia de amar menos. Você tem como dizer amar mais, mas amar menos você não tem. Então, como é que eu falo que eu gosto mais, em hebraico antigo, como é que eu falo que eu gosto mais de sorvete de chocolate do que sorvete de flocos? Eu diria assim, eu gosto de sorvete de chocolate e aborreço de flocos. Quer dizer que eu prefiro o de chocolate. Tá certo? Se eu for escolher entre os dois, o de chocolate ganha. Só que enquanto em português eu falo, eu gosto mais de chocolate do que do de flocos, em hebraico eu diria, eu gosto do sorvete de chocolate e aborreço de flocos. Então o que Jesus está falando ali não é para eu odiar meu pai, minha mãe, meus filhos, minha esposa. O que Jesus está falando ali é que eu tenho que amá-lo acima de tudo, colocá-lo em primeiro lugar. Se houver competição, ele tem que ganhar. É isso que ele está dizendo. Por isso também que na Bíblia é dito lá que Deus amou Jacó e aborreceu-se de Esaú. Eu falei Saul aquela hora, eu acho, no início, né? Se eu falei, estou corrigindo aqui. Ele amou Jacó e aborreceu-se de Esaú. Essa é a expressão. Significa que ele preferiu a prática de Jacó do que a de Esaú. Vamos a outra questão que eu poderia colocar para vocês aqui também. Quer ver que interessante isso aqui também?
Vamos ver aqui, só um minutinho. Olha que interessante, Jesus fala assim, ai de vós fariseus, porque vocês coam o mosquito e engolem o camelo. Por que Jesus usou essa expressão idiomática tão exagerada? É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, né? Se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho, porque é melhor entrar no céu cego de um olho do que com os dois ir para o inferno. Se a tua mão te faz pecar, arranca a tua mão e lança fora. Por que Jesus usa essas expressões assim tão exageradas? A hipérbole, o exagero, fazia parte da força didática do ensino na época de Jesus. Nós também usamos muita hipérbole, muito exagero. Quando eu quero dizer assim que minha casa estava cheia, eu costumo falar, gente, foi todo mundo lá em casa. Como eu estou feliz, estava todo mundo lá em casa. Mas isso é uma hipérbole. O mundo inteiro não estava na minha casa. Quer outra hipérbole? Eu já estou cansado, já estou farto de tolerar essa situação. Não estou cansado, não estou farto ainda. Você está entendendo? Olha, gente, se ele chegar aqui atrasado hoje, eu mato aquele sujeito. Não vou matar ninguém. Perceberam? Mas na nossa língua, quando a gente quer dar uma ênfase muito forte a um sentimento, a uma coisa, a gente apela para a hipérbole. Na época de Jesus também, eles faziam isso de maneira até humorada, porque havia uma mistura do humor com a sabedoria na época de Jesus. Não é que Jesus era um contador de piadas barata, Jesus não era um stand-up, mas os rabinos da época de Jesus e o próprio Jesus usavam o humor para fixar na cabeça das pessoas a lição que ele queria apresentar. E uma das formas de provocar o bom humor nas pessoas era colocando exageros para elas. Qual dentre vós é o homem que se o filho pedir um pão vai lhe trazer uma pedra? Todo mundo riu. E qual de vocês é o homem que o filho pedir um ovo vai trazer um escorpião ou uma serpente? Todo mundo riu. E ao mesmo tempo que riram, entenderam a mensagem. Tá certo? Então Jesus usa essas expressões. É melhor cortar. Ai daquele que chama o seu irmão de raca, que já cometeu o crime da morte. Então a gente tem que prestar atenção realmente de como nós tratamos o nosso irmão. Ficou claro isso para vocês? E a expressão que eu mencionei aqui, ai de vós fariseus, porque vocês coam o mosquito e engolem o camelo. Essa expressão, Jesus quer dizer assim, olha, vocês ficam exagerando em coisas que não precisam e nas coisas importantes vocês acabam passando. Seria como se eu dissesse assim, vocês ficam presos a coisas importantes, esquecendo as coisas que são essenciais. Apenas um detalhe, Jesus não condenou os fariseus por coarem o mosquito. Ele os condenou por engolir o camelo. Então muita gente liberal fica pegando isso e fala assim, tá vendo? A gente não deve ligar para essas questões de igreja, de religião, de nada. Não, Jesus falou, isso é coisa dos fariseus, ficam coando mosquito e engolindo camelo. Jesus não repreendeu os fariseus por coarem o mosquito. Ele os repreendeu por engolirem o camelo. No Museu de Arqueologia aqui do NASP, eu tenho duas peças aqui que eu trouxe. Uma delas de Israel, datadas do tempo bíblico. Uma delas é uma peneirinha de argila com os buracos e a outra é um jarro que ele tem os buraquinhos ali. Às vezes pousava muita mosca na bebida, qualquer coisa assim, então na água. Então na hora de você beber uma água, você filtrava, na verdade coava, né? Não era filtrar bem. Você colocava aquela peneirinha e sempre colocava assim no copo para se tiver um cisco, um inseto que caiu ali dentro, ele cai na peneirinha e você não bebe aquilo ali com um inseto. Agora olha que interessante o trocadilho de Jesus quando você vai pro aramaico. Em aramaico, a palavra para camelo é kamla. Kamla. Camelo é kamla. E inseto perdão, falei errado. Camelo é gamla. Gamla, com G. Gamla, camelo. E inseto é kamla, com Q de queijo. Percebeu que as palavras são quase homófonas? Vou repetir para você. Camelo em aramaico, gamla. Inseto em aramaico, kamla. Agora imagina Jesus falando isso em aramaico, como é que deve ter ficado bonito. Ai de vós fariseus, porque vocês coam o kamla, mas devoram o gamla. Esse trocadilho foi muito interessante na expressão idiomática usada por Jesus. Que o significado eu já falei, né? Não adianta vocês
quererem ficar preocupados com coisas importantes, esquecendo aquilo que é essencial. Outro exemplo que eu poderia dar para vocês aqui, seria interessante que quando você vai no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, João fala assim, que Deus que através de Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Então eu e você, pela graça de Jesus, somos literalmente filhos e filhas de Deus. Essa é a promessa que está no Evangelho de João, também no livro de Tiago. Agora, quando eu vou nas cartas de Paulo, aí a coisa muda de figura. Você vai para Romanos 8, verso 15, Efésios 1, verso 5, Paulo diz assim, porque nós recebemos o espírito de adoção. E Paulo diz que nós somos filhos adotivos de Deus. Aqui, na nossa cultura, ser filho legítimo e filho adotivo tem um significado bem diferente. Eu sei que tem muitos filhos adotivos que são tão amados como os da carne. Aliás, eu sei até de história de filhos adotivos que valeram mais para os pais adotivos do que o filho biológico. Eu sei disso. E eu sei de muito pai que tem mais prazer no filho adotivo do que no filho biológico. Mas eu também sei que existe na nossa cultura uma certa sombra de sentimento ruim em torno da palavra adoção, adotado. Parece que um filho adotado é aquele que foi rejeitado pelos pais ou que não teve pais, não é? A ser adotado porque estava no orfanato, ninguém queria. Tem essas histórias assim que a gente cresce com elas. E seja qual for a sua experiência com adoção, você sabe que ser filho sanguíneo e filho adotivo são duas coisas distintas. E afinal de contas, o que a Bíblia promete? Que nós somos filhos legítimos de Deus no sentido literal, ou nós somos filhos adotados por Deus? Como é que a gente explica essa aparente contradição entre Paulo e o apóstolo João? Bom, é simples. João estava escrevendo para uma audiência maiormente judaica. E se tem uma coisa que os judeus valorizam muito é a ancestralidade sanguínea, especialmente filhos de mãe judia. Uma tradição que já vem desde a época de Maimônides, ou talvez até antes dele. Você sabe que o verdadeiro judeu é o filho de mãe judia. Por que eles colocam filho de mãe judia e não de pai judeu? Porque no passado remoto não existia DNA, então podia sempre haver uma dúvida sobre quem era o pai. Só que da mãe não havia dúvida nenhuma, todo mundo viu nascendo dela ali. Então por isso que o judeu legítimo é o filho de mãe judia. Tá certo? Então, como eles estavam escrevendo para um público majoritariamente judaico ou de cultura judaica, João usa essa categoria. Nós somos feitos filhos de Deus, tornados filhos e filhas de Deus. Mas quando você vai para Paulo, Paulo, diferente de João, escreve para um público majoritariamente greco-romano. E em Roma a situação era diferente. Por incrível que pareça, mesmo o filho sanguíneo, consanguíneo, aquele filho gerado da barriga da mulher, ele só seria legitimado como filho daquele pai se no 8º dia o pai o reconhecesse perante todos. Eu vou explicar isso com calma para você entender. Havia no direito romano antigo uma categoria chamada paterfamilias, que aliás o direito moderno ainda tem também, mas eu estou falando do direito romano, lá atrás. E o paterfamilias era o pai da família, literalmente. Então, quando o filho nascia, durante os 8 primeiros dias, o pai nem chegava à criança. Ele nem olhava a criança, nem pegava no colo, nem nada. No 8º dia, havia a reunião do chamado dias lústricos. E o que é esse dias lústricos? O pai, com testemunhas em volta, alguém chegava e colocava a criança no chão. O pai se aproximava, olhava para a criança, e se ele se abaixasse, pegasse a criança e colocasse no peitinho da criança um documento, um pedaço de pergaminho ou papiro com a certidão de nascimento e uma pedrinha branca com o nome da criança, se ele fizesse isso, aquela criança
era filha dele e recebia o sobrenome dele. Ele falaria, por exemplo, você se chamará Lúcius Severus, meu filho. Aí sim, todo mundo reconhecia aquela criança como filho daquele homem. Mas, se ele não fizesse esse gesto de se abaixar e pegar o bebê, aquela criança teria sido rejeitada. Qualquer um podia pegá-la, fazer o que quiser com ela, vender como escravo, porque aquela criança não foi aceita pelo seu pai. Ou, falando em linguagem greco-romana, o filho não foi adotado pelo pai. Ou seja, o que tornava você filho de alguém não era ter nascido das entranhas dele, mas ser adotado por ele. Os romanos não pareciam ligar muito para essa questão de sangue. Eles valorizavam mais a questão de filiação sentimental e emocional. Tanto é que se você pegar a história dos Césares, a maior parte deles, daqueles que subiram ao trono, não eram os filhos do imperador, mas alguém que o imperador adotou. Otaviano Augusto não era filho de Júlio César. Embora Júlio César não foi a rigor imperador, mas só para citar, quem era o herdeiro de Júlio César era Otávio Augusto, que foi adotado por ele. Da mesma forma, Nero também foi adotado por... Cláudio também adotou Nero. Nero não foi o filho legítimo de Cláudio que assumiu o poder. Foi Nero que foi adotado por ele. E assim foi com Calígula e com vários outros. Naquele filme O Gladiador, não sei quando se lembra, é lógico que é um romance, não foi bem assim a história, mas lá mostra Marco Aurélio e por que o filho de Marco Aurélio, quando ele assume o poder, ele quer matar o general de todo jeito e matar o pai dele antes, porque ele temia que o pai dele colocasse o general como o novo imperador, como seu filho adotado. Então, como Paulo estava escrevendo para um povo que pensava assim, Paulo não tinha outra categoria mais clara para apresentar, senão a de que nós fomos adotados por Deus. Ou seja, Deus não apenas nos criou, Ele nos criou e nos adotou, nos legitimou como seus filhos. Dentro do universo romano, isso só acontece a partir da adoção. Dentro do sistema judaico, a partir do consanguíneo. Por isso que Paulo usa uma categoria de expressão diferente de João. Não fica bem mais fácil entender a Bíblia assim? Eu espero que você esteja balançando a sua cabeça. Eu teria muitos outros exemplos para dar aqui, mas eu prometi que eu iria abrir aqui para conversar um pouquinho com vocês e ter algumas perguntas de vocês. Só antes, eu gostaria de, mais uma vez, enquanto você está preparando a sua pergunta aí, convidar você que chegou depois do início da live, eu vou deixar essa live gravada aqui também lá no YouTube, mas lembre que no dia 8 de fevereiro, eu começarei a semana especial A Bíblia 3D, e você é o meu convidado, você é a minha convidada. Como é que você faz para participar? Porque a semana, a Bíblia 3D, é bom deixar claro, ela precisará de uma inscrição. Aí quanto que é a inscrição? Nada, 0,800. Você só vai clicar na minha bio, aí você tem um link, clique nesse link, preencha o cadastro, faça a sua inscrição, aí é só guardar. Dia 8, o início da semana, dia 8 a 14, a semana A Bíblia em 3D. Tá certo? Então marque essa data aí e participe você também. Vou abrir agora os comentários aqui para ver as perguntas que vocês estão mandando. Já tem várias outras aqui, né? Várias perguntas aqui. Até que enfim, te ver ao vivo pelo horário da Inglaterra, é difícil ver suas lives, seus vídeos. Rejane, muito obrigado, Rejane, viu? Que Deus abençoe você aí na Inglaterra. Deve estar um frio danado lá, muito frio. Fico feliz, presença internacional. Vamos ver aqui. Gente, pedindo também, vão acionando esses coraçõezinhos aí, vão apertando o coraçãozinho aqui, porque disseram, não sei por que isso ajuda, então façam, por favor. Vamos lá, gente, pode mandar a sua perguntinha aqui, que eu vou começar a responder aqui para vocês. Obrigado por deixar a Bíblia mais fácil, Fabiana Costa. Eu que agradeço, Fabiana, o carinho de vocês e a participação aqui, viu? Manda um abraço para os irmãos de Rondônia e a Ariquemes, Jussiara, mas claro, Jussiara Santos, o meu abraço, meu carinho para os irmãos de Rondônia. Diferente da Inglaterra, deve estar um frio danado lá, deve estar um calor danado lá. Já estive em Ji-Paraná, já estive em Porto Velho, fui muito bem recebido aí, viu? Já estou inscrito, Wesley Garcia, parabéns, Wesley. Rodrigo, até que dia dá para se inscrever?
Faz agora mesmo, não espere muito não. The Chosen Fan Brasil, olha, um pessoal que gosta do seriado The Chosen. Eu não consegui assistir tudo ainda, por falta de tempo. Assisti alguns episódios, mas já se inscreva agora. Boa noite. A expressão dai a César o que é de César. Muito boa pergunta. Pena que eu tenho uma moeda ali dentro do meu baú, mas está cheio de livro em cima dele. Se eu abrir aqui agora, vai dar BO. Mas talvez eu não sei se no livro aqui é fácil achar. Quem fez essa pergunta, dai a César o que é de César. Eu tenho aqui uma foto de uma das moedas. Eu queria mostrar a moeda original. Se eu soubesse que essa pergunta viria, eu teria já deixado separado ali. Vamos ver se eu acho fácil aqui. Se eu não achar, eu fico devendo a imagem para vocês. Mas as moedas da época de Jesus, elas geralmente traziam a imagem do imperador. De um lado, e do outro lado, geralmente alguma frase associada a Roma, alguma coisa desse sentido assim. Então, quando perguntaram a Jesus se deveriam pagar tributo a César, o imposto, eles estavam colocando Jesus numa armadilha. Porque se Jesus dissesse pague imposto a César, ele ia atiçar a revolta do povo. Porque o povo odiava pagar imposto para os governantes. Se ele falasse não pague imposto para César, eles iam entregá-lo para os romanos. Jesus está sendo subversivo. Então ele pegou uma moeda e falou assim, de quem que é esse rosto aqui na moeda? E eles sabiam que os judeus odiavam ver na moeda o rosto do imperador. Eles consideravam aquilo pagão. Tão pagão que a moeda com o rosto do imperador não podia nem ser usada no templo. Quando você ia ao templo, você tinha que trocar a moeda com o rosto do imperador pelo ciclo do templo, que também tinha o rosto de um rei Melcardo lá, mas isso é outra história. Eles tinham que trocar pelo ciclo do templo, que era uma moeda de prata. Então Jesus, sabendo que eles estavam planejando uma armadilha e fazendo um trocadilho com eles, falou, eu sei que vocês odeiam essa moeda. De quem que é o rosto que está aqui? É de César, então devolve para ele o que é dele. E respondeu muito bem. Jesus era irônico também quando precisava ser. Aliás, essa é uma característica da ironia. Pessoas de inteligência limitada ou com falta de sabedoria não percebem a ironia. Quando as pessoas perguntam qual religião você é, o que o cristão deve responder? Bom, isso é uma pergunta, quem perguntou aqui foi Maianedos, eu não sei se é Maianedos Santos. Ora, hoje a palavra religião ela está caindo bastante em descaso, muita gente acha que já não precisa de religião, etc, etc. Eu diria o seguinte, eu sou um seguidor de Jesus e sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pronto. Eu diria então, se eu não fosse adventista, eu sou um seguidor de Jesus e sou membro da Igreja Batista. Ou eu sou um seguidor de Jesus, mas eu não estou filiado a nenhuma religião atualmente, nenhuma igreja atualmente. Talvez eu diria assim. Porque a gente também não pode ter vergonha da denominação a qual você frequenta, né? A qual você é membro. É assim que eu acho que deveria responder, né? Vamos ver mais aqui. Eu em Portugal, muito sono, mas atenta. Obrigado, Maria Luísa. Olha, eu tô gostando de ver, viu? O pessoal tá aqui. Quando Pedro negou Jesus, essa pergunta aqui é do Ricardo M. Santos. Quando Pedro negou Jesus, foi um galo que realmente cantou? Ricardo, boa pergunta você fez. Eu tenho cá minhas dificuldades com isso. Por quê? Em primeiro lugar, embora galináceos, galo e galinha, não fossem animais proibidos na lei kasher, na lei judaica de Levítico 11, fossem animais próprios para o consumo, tudo indica que em Jerusalém, na Judeia, não havia muito o consumo de carne de galinha e galo. Não era repito, embora não fosse proibido pela lei judaica, não era uma carne que fazia parte da mesa deles, comumente. Você compreende? Seria mais ou menos assim, alguns tipos de gafanhotos são comuns de serem comidos no Oriente Médio e são permitidos por Levítico 11. Mas eu não comeria gafanhoto, não faz parte da minha culinária. Então eles, por alguma razão, não gostavam, não apreciavam muito aquele tipo de comida. E assim sendo, as leis da Mishnah, que embora vão ser sistematizadas depois de Jesus, mas provavelmente já remetem a práticas da época do Segundo Templo, da época de Cristo, as leis da Mishnah diziam que você não podia ter na casa do sacerdote
galináceos ou galinhas, coisas desse jeito, que elas provocavam sujeira e aquilo ali podia contaminar. Então eles evitavam ter isso. Com esses elementos em mente, é difícil imaginar que na casa do sumo sacerdote, onde Pedro nega Jesus, Anás, né, Caifás estavam ali, que houvesse galos e galinhas ali. É estranho, pelo que diz na Mishnah. Além disso, um galo cantar e a cidade toda ouvir é meio complicado também. Uma explicação que eu tenho, ainda que hipotética, seria o seguinte: existia um tipo de trombeta que os romanos tocavam nas vigílias da noite, chamada galicium, que em latim vem da mesma raiz da palavra galo. Então existe a possibilidade que os romanos tocando aquela trombeta à noite para poder marcar as vigílias da noite, a pessoa sabia. Era uma maneira de tranquilizar a população. Você pode estar falando assim, para mim é me acordar com raiva. Mas para eles, imagine, é como se alguém falasse assim, fica tranquilo que o exército está aqui para te defender e tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, provavelmente, essas trombetas marcavam as vigílias da noite e o pessoal já acostumava com aquilo ali, sem problema nenhum. Quando eu vou a lugares muçulmanos, 5 horas da manhã, um camarada na mesquita começa lá, halaba. Pra gente é horrível, mas eles estão acostumados. Quem está dormindo, volta, já está acostumado, volta pro canto e continua dormindo. Então, eu acredito, ainda que eu possa falar isso apenas de maneira hipotética, que quando Jesus falou antes que o galo cante 3 vezes me negarás, Jesus estava dizendo antes que a trombeta do soldado romano soe, 3 vezes me negarás. E não necessariamente um galo, bicho mesmo. É a probabilidade que eu trabalho. Muito bem, vamos ver outra pergunta aqui. Vamos ver o que mais aqui. Benção seus comentários. Obrigado, Luciana. Professor, Luciana Gomes. Professor, o que Jesus queria dizer com filho do homem? Eu teria que ter mais tempo, Luciana, para expressar isso, mas só para poder dar uma pincelada para você, normalmente em hebraico antigo, eles tinham poucos, em hebraico e aramaico, eles tinham poucos adjetivos. Então uma forma que eles tinham de construir um adjetivo era colocando o filho de. Por exemplo, vós sois do diabo, que é vosso pai, Jesus falou para alguns judeus. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Ele estava em aramaico dizendo, vocês são diabólicos. João fala, outra vez ele falou o seguinte, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Filhos das trevas, aqueles escurecidos. E filhos da luz, iluminados. Então filhos das trevas, escurecidos não tem nada a ver com pele não, viu gente? Nada de racismo aqui, por favor. Escurecidos quer dizer pessoa obscurantista, de mente escurecida. E filhos da luz são iluminados. Só que ao invés de falar iluminados, chama de filhos da luz. O próprio apelido que ele deu lá em João e Tiago, filhos do trovão, quer dizer, pessoas muito enraivecidas, né, irascíveis demais, chamou de filhos do trovão. Então, quando algumas vezes ele é chamado de filho do homem, é porque ele era de fato humano. E quando ele se refere filho de Deus, é porque ele era de fato divino. Essa é uma maneira simplificada e sintética
de falar disso. Quando eu vou ao Rio Grande do Sul, alguém perguntou também aqui de Recife, a minha agenda esse ano já está toda tomada e não tem, pelo menos eu acho que não tem nada marcado para isso aí. E eu estou com alguns espaços em abertos que tem as viagens para o Oriente Médio, que estão todas acumuladas do ano passado. Só estamos esperando sair a vacina aí e a liberação para poder voltar para lá. Mande um abraço para a Feira de Santana, Bahia, na Iaila. Mas um abraço, Feira de Santana. Eu passava direto aí quando eu estudei lá no IAN. Ore pela minha cidade, Manaus. Sim, Yara, nós estamos orando bastante. Inclusive a Adra fez um trabalho bonito aí de arrecadação de fundos para levar para Manaus. E não só orar por Manaus, mas por todos aqueles em Manaus e outras partes do mundo que estão nesse momento sepultando um ente querido. Isso é muito triste, né? Abraços, pastor de Ourinho, São Paulo, Orestes Júnior. Obrigado, meu irmão, pastor. Me inscrevi na pós-graduação em arqueologia para ser seu aluno de maneira formal. Obrigado, agora só que está para acordar aventura. Então, não sei o seu nome, mas vai ser um prazer estar com você ali. Bom, pessoal, o nosso horário já está terminando aqui. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu peço que vocês orem sempre por mim, para que Deus me dê, acima de tudo, humildade. É bom ter humildade. É bom não, é imprescindível ter humildade, ter o batismo com o Espírito Santo. E eu coloquei no meu coração que eu quero levar esse livro para a maior quantidade de pessoas possível. Alguns concordarão com o que eu falo, outros vão discordar, alguns vão parabenizar, outros vão lacrar, alguns vão orar por mim, outros vão me odiar, mas eu sei perante Deus que tudo que eu faço é com muito coração, com muita oração, é de coração e é com muito carinho para todos vocês, tá bom? Então não esqueça de se inscrever na Semana Bíblia em 3D, tá aí na bio a inscrição. Lembre, dia 1º haverá o sorteio do livro Ceticismo da Fé, lá na editora Ágape, e aguarde minhas informações para como você pode também ganhar num sorteio, nas próximas lives aí, outros livros que eu escrevi. Vou até conversar com a Casa Publicadora Brasileira também, porque eu nunca sorteei aqui o Escavando a Verdade, que é um livro também de arqueologia da CPB. Tá bom? Gente, muito obrigado, beijo no coração de vocês, que a graça de Jesus esteja com todos, agora e sempre. A live vai ficar guardada aqui, vai ficar gravada aqui para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.